Um estudo feito pela NUPENS, Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Universidade de São Paulo, a USP, mostrou que o maior consumo de alimentos ultraprocessados provocou o aumento de 28,6% da obesidade no Brasil. Olha isso, gente. Analisando dados nacionais das pesquisas de orçamentos familiares e o POF do IBGE, realizadas em 2002 e 2009, os pesquisadores compararam o tipo de alimentação dos brasileiros com os índices de obesidade apresentados pela população nos respectivos anos. Mas como podemos evitar esse tipo de alimentação? É o que vamos descobrir a partir de agora, conversando com o endocrinologista, Dr. André Moreira. Bom dia, doutor André. Bem-vindo à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha, público de casa que nos assiste aí fielmente. Vamos trazer mais informações para você e acrescentar bastante aí para que vocês possam melhorar a saúde. Doutor André, o que são alimentos ultraprocessados? Então, Moninha, alimentos ultraprocessados são alimentos que foram industrializados e feitos de forma a durar mais tempo. Eu costumo dizer que sal não é tempero. As pessoas, elas confundem tempero, né, e adicionam bastante sal à comida. Os alimentos ultraprocessados, eles contêm um nível de sódio muito maior, que seria aí o nosso sal. O sal, ele é conservante. Tanto que na carne seca, a carne, né, de sol, o que o pessoal faz lá no norte, né, no nordeste? Eles salgam essa carne para que ela dure muito mais tempo. Com base nisso, a indústria começou a fazer isso para utilizar e a ultraprocessar os alimentos e de forma que ele durasse mais tempo. Porém, para durar mais tempo, com uma quantidade maior de sódio e outros elementos e outras substâncias químicas, esses alimentos eles acabam sendo mais calóricos e também mais, digamos que, agressivos, mais nocivos para o nosso organismo. Antigamente até ainda fala, essa comida está sem sal, quando a comida está ruim. E aí fica na mente da gente ligando que sal é uma coisa boa e sal é tempero. Eu fui criada assim. E mudar essa mente das pessoas é muito difícil. O senhor percebe isso no consultório? Nossa, é bem complicado, né? Se a gente for levar em consideração a dieta mediterrânea, que hoje é considerada uma das dietas mais saudáveis do mundo, a gente vai visualizar que os temperos são as ervas, né? É o alecrim, é o manjericão, são folhas, alho, cebola, que a gente tem aí disponível em abundância no Brasil. E não o sal, não o sódio, que é prejudicial para a nossa saúde. O ideal seria, então, uma culinária sem o sal, com muitos temperos, e a gente começar a educar o nosso paladar para menos sal? Justamente, o ideal seria a gente reduzir a quantidade de sódio, de sal, porque o sódio, as pessoas acreditam que está só no sal de cozinha, né? Ah, vamos colocar. Não, ele está em tudo. Naquele suco de caixinha tem sódio, no refrigerante tem sódio, no biscoito recheado tem muito sódio, naquela lasanha congelada, na pizza. Na refrigerante? Refrigerante demais. Né? Principalmente o que é dietético, que tira o açúcar, mas em compensação coloca muito mais sódio. Então, se por um lado tira o açúcar, piora a questão do sódio e pode prejudicar a pressão das pessoas. Entendi. Então, o alimento ultraprocessado, ele sempre vai ser uma coisa negativa? Na maioria das vezes, não existe o alimento ultraprocessado saudável, porque já é uma mistura de várias substâncias ou de vários componentes ali que foi feito para durar mais tempo e se colocar mais aditivos químicos e para a saúde do nosso corpo, isso não é o ideal. Se a gente for avaliar a nossa história, né, na pré-história não existiam alimentos ultraprocessados. Os alimentos, né, o homem saía para caçar e buscava o alimento fresco para levar para casa, para a família, para a esposa, para os filhos. E isso era feito diariamente. Se tinha alimento, levava. Se não tinha alimento, eles ficavam sem comer.
Tanto que essa colocação, né, de deve-se comer de 3 em 3 horas, isso é errado, isso é um mito, né? Um leão numa selva não come de 3 em 3 horas. Então vem aí a questão do jejum intermitente. O jejum intermitente é prejudicial? Não, o jejum intermitente é muito benéfico para a nossa saúde. Ele, com o tempo, ele faz uma limpeza interna das células, porque o organismo percebe a restrição de alimentos e o que ele vai fazer? Ele primeiro vai lá e vai consumir as células defeituosas, as células que estão virando ali, poderiam estar virando um câncer. Então, as células doentes, elas são consumidas, elas são digeridas e o próprio organismo faz uma limpeza, uma faxina interna. Então, o jejum intermitente, ele faz parte da nossa evolução. Maravilha, porque é isso mesmo, vem lá da pré-história, né? Da pré-história. Doutor, a obesidade, ela está ligada à alimentação de alimentos ultraprocessados? Sim, a obesidade pode estar relacionada por causa do excesso de calorias. Esses alimentos com muito açúcar, muitas substâncias, muita gordura, nitrito e muitas substâncias gorduras saturadas, que também contribuem para durar, né, para o alimento durar mais tempo. Então, eles colocam várias substâncias. Um exemplo que eu digo hoje, que é um veneno, né, que as pessoas consomem e acham que faz bem, é a margarina. A margarina, você pode deixar ela ali 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos. Não vai barata, não vai percevejo, não vai inseto, não vai bicho. Se os bichos não querem, nós que vamos comer? Não estraga. Aquilo é uma graxa. Aquilo ali é uma graxa. Então, você está ingerindo uma graxa achando que é um alimento. Eles colocam no supermercado, na geladeira ali, para manter a consistência de rigidez. Mas aquilo ali pode ficar ali, não estraga, fora da geladeira. 10 anos. Você vai estar com a mesma forma, a mesma conformação. Então, aquilo ali é como se estivesse ingerindo uma graxa. É extremamente prejudicial. E entope as veias. Isso, com certeza. Doutor, esses alimentos ultraprocessados, eles causam doenças crônicas? Podem causar, né? A principal aí seria também a hipertensão, a pressão aumentada, né? Devido justamente ao excesso de sódio que é presente nesses tipos de alimentos. Esses embutidos, né? Salsicha, um alimento horrível para a saúde. Eles pegam o que há de resto, né? Tripas, pega a carcaça, né? O que sobra, tenta tirar o máximo daquilo, extrair o máximo para não jogar fora, coloca aquele temperozinho agradável, que é viciante e que também não faz bem para a saúde, gera hiperatividade, principalmente nas crianças, ficam crianças agitadas, porque tem glutamato monossódico, que é uma substância psicoestimulante. As crianças hoje têm transtorno de déficit de atenção, não conseguem estudar, tudo devido a isso. Então, a salsicha, que parece ser um alimento nutritivo, saboroso, gostoso, viciante, ultraprocessado, na verdade, é um dos piores alimentos que a gente tem aí para a população. Que coisa, né, doutor? E a gente acaba dando para as crianças isso, que é coisa séria, grave isso. Por que então, as políticas públicas, né, é uma guerra muito grande isso? É a questão financeira, né? A indústria alimentícia, é muito difícil brigar com a indústria alimentícia, porque quem financia, quem paga, né, é a indústria alimentícia. Entendi. Então, lidar com o capital. A gente entra numa seara diferente, né? Podem os alimentos ultraprocessados, dependendo se eles têm fibra, se eles têm menos sódio, serem bons? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil ter um que tenha fibra que tenha menos sódio. Porque inclusive aqueles que vêm assim, rico em vitaminas, rico em ácido fólico, isso também é um perigo que a população tem que perceber, que é uma vitamina de segunda linha, né? Então, esse ácido fólico que está presente às vezes no biscoito recheado é um ácido fólico de qualidade ruim e que vai competir com a vitamina proativa ou a vitamina que já está pronta para poder ali ser absorvida pelo organismo, né? No caso, o metilfolato, que é a forma mais disponível que o organismo absorve, ela deixa de ser absorvida para absorver, às vezes, o ácido fólico, que está em grande quantidade nesse biscoito recheado. E aí a pessoa tem deficiência dessa vitamina e não entende por quê, se o biscoito é recheado e tem
o ácido fólico lá na forma, mas esse ácido fólico vai competir com a outra forma por causa do excesso da quantidade dele, e ele é de má qualidade, não vai suprir as suas deficiências nutricionais e vai gerar carência nutricional, no caso das pessoas. E o ideal, então, de uma alimentação saudável é descascar mais, desembalar menos, né? É verdade. É verdade. No caso das frutas, o ideal seria já comer até com bagaço, que faz ótimo, né? Laranja com bagaço vai para o intestino, gera uma flora intestinal, né, melhor, que são bactérias que já vivem com a gente de anos aí de evolução e que produzem vitaminas, né, vitamina K2 no intestino, produzem nutrientes, produzem hormônios, produz serotonina, que é um hormônio da felicidade, né, a relação do intestino com o cérebro. Então, só tem benefícios. Maravilhoso. Doutor, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Suas considerações finais. Os alimentos ultraprocessados, eles são mais baratos, né? E são saborosos porque a indústria descobriu o prazer humano, né? É o açúcar e a gordura, que é tudo aquilo que dá uma certa saciedade e o prazer, da recompensa. O sistema nosso de recompensa funciona com isso, doce, chocolate. Então, quando a gente usa esse tipo de alimentos, as pessoas elas acabam ficando viciadas neles. Então, o ideal seria sair desse ciclo vicioso e tentar buscar alimentos mais naturais, verduras, legumes, né? Que hoje as pessoas não tendem a não comprar, né? Muitas pessoas falam que é caro, mas se for fazer uma dieta normal, não é, né? Cenoura, beterraba. A questão é a dificuldade em fazer, que as pessoas têm mais problema com isso. Mas seria o ideal mudar e ter um estilo de vida melhor. Mais saudável. Gente, eu conversei com o Dr. André Moreira. Tá aqui na tela o Instagram, @drandré.moreira. Link na bio, tem os telefones, os contatos, tudo para entrar em contato, Isso né, mesmo. doutor? Né? Obrigado. É isso aí, então. Entra lá, segue, curte, compartilha, manda pergunta, marca consulta para poder tirar todas as suas dúvidas. Doutor André, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã da Piedade, viu? Obrigado, Moninha. Obrigado à TV Horizonte e a todos vocês. Mais uma vez, esclarecendo aí para a população, trazendo mais conhecimento e mais novidades. Verdade, trazer uma vida mais saudável para as pessoas, né, doutor? Isso mesmo. Que Obrigado. bom.